Olá, eu sou Kim José e hoje estarei explicando sobre a atividade A3 do curso de Sistema Embarcar. A atividade A3 consistia de 3 passos. O primeiro passo seria montar um circuito no TickCard composto por um sensor TMP36, botões, um LED verde, 3 LEDs vermelhos e um buffer. O passo 2 pedia para implementar um programa capaz de monitorar a temperatura do ambiente, fornecendo informações sobre sua variação no monitor serial. Bem, aqui, iniciando a simulação, a ideia seria que o primeiro LED verde ele seria acesa depois de um intervalo de 1 segundo no caso, para verificar que a temperatura está sendo captada. Como a leitura é feita a cada 1 segundo, então ele necessita de um intervalo de 1 segundinho para ele ficar aceso. Se a temperatura continuar sendo feita, o LED continua aceso. Já os 3 LEDs vermelhos, ele explicava sobre ele acender caso ultrapassar a temperatura mínima, que passar a temperatura intermediária e que passar o limite máximo. Aqui eu estabeleci o seguinte: esse LED aqui vai acender quando ultrapassar 30 e esse aqui só quando ultrapassar o 100. Logo esse daqui só vai acender quando ultrapassar 65 graus. Por padrão, o TMP fica com 25 graus Kelvin. Então se aumentarmos acima de 30, vai ficar com o LED vermelho aceso, porque ultrapassou o mínimo. Que para cá de 60, vou aumentar um pouquinho mais, aqui. Após feita a leitura, o segundo LED vai ficar aceso, porque ele ultrapassou 55. Agora aqui para cá de 100, o terceiro LED se acende e o buzzer ele toca no intervalo de a cada 3 segundos. Então esperar mais 3 segundinhos aqui. O emulador não parar, por favor. Lá, aqui, tocou de novo. Agora aqui, colocamos lá na temperatura mínima, vamos lá, menos 23, temperatura bem baixa. Esperar um pouco aí. Todos os LEDs vão desligar, porque ele não ultrapassou nem a temperatura mínima estabelecida, que foi 30. E é isso. Agora, explicando sobre o passo 3, ele pedia para implementar 3 botões. Vamos lá, demonstrando aqui no monitor serial. Quem apertava com o primeiro botão, ele vai aparecer o menor valor captado durante toda a programação. O menor valor é o atual, né, menos 22. Agora que eu apertar o terceiro botão, vamos lá, ele vai aparecer o maior valor captado durante toda a programação, que foi 109. E o botão do meio ele vai calcular a média. Como o intervalo foi bem grande aqui, ele vai calcular a média dos últimos 30 segundos, que foi menos 0,37 graus Kelvin. Bem, agora eu vou parar aqui a simulação e vou aplicar a parte do código, basicamente. E aqui, a parte chave seria aqui no meu loop, na qual eu usei a função, eu dividi cada passo em uma função. Então, aqui no sensor, eu fiz o seguinte, vou na função sensor. Aqui para caso eu queira ver qual a temperatura está rodando, qual é o barra do comentário, que ele imprime a temperatura que ele está sendo lida a cada 1 segundo, usando a função milli. Ele faz a leitura através do pino, um cálculo tipo a tensão, e eu converto ela para a temperatura em graus Kelvin. Assim, caso a tensão seja maior que quero, ele vai e acende o pino verde, que é esse daqui. Essa parte mais aqui embaixo do if, seria mais para o passo 3, na qual, caso o valor da temperatura tal seja maior que o maior valor armazenado, então esse valor maior vai comer o valor da temperatura. E caso o valor da temperatura seja menor que a menor temperatura armazenada até agora, ele vai passar a comer esse valor. Esse vetor aqui é apenas para fazer cálculo de média, para ajudar no futuro. No caso, para o passo 3, que o caso que apertar com o botão 2, ele vai ficar armazenando. Não. Já esse vetor, ele serve para armazenar os valores que foram passados a cada leitura. Sendo armazenada aqui usando um count, né? Assumindo que cada vez que ele vai passar a assumir. E caso o contador ele chegue no valor 30, ele vai ser gerado e ele vai começar a substituir os valores antigos dele. Agora, ficando sobre o slide vermelho, a função foi o seguinte: eu dou um delay de 500 para não haver um conflito, para ter um certo delayzinho. Caso a temperatura ultrapasse o mínimo, ele vai acender o pino vermelho, 1, que é esse daqui. Caso passe o valor intermediário, ele acende. Caso ele ultrapasse o volume, esse 3 acende. Se não,
em carro contrário de cada um, ele vai desligando o pino vermelho. Vê que o valor mínimo, intermediário e limite está aqui em cima. Cadê? Aqui, ó. O mínimo, coloquei como 30, o limite como 100. Logo, o intermediário, ele faz o limite mais o mínimo e divide por 2. Em seguida, como ele pediu para tocar o bunker, eu coloquei uma função alarme, que ele falava também, caso a temperatura atual ultrapasse o limite, ele vai ativar o bunker, vai dar uma leve pausa de 250 milissegundos para ele dar uma tocadinha, e logo em seguida ele desliga e vai dar um intervalo de 3 mil milissegundos, que no caso seria 3 segundos, conforme eu pedi. Essa aqui é uma função que eu fiz só para dar uma pausa usando milli. E agora as 3 funções aqui, o alarme eu coloquei por último, mas meio que não faz tanta diferença. E explicando agora sobre as 3 funções, sobre cálculo de maior, cálculo de menor, cálculo de média para os botões. Basicamente, usando o cálculo maior, esse é o botão 3, então o estado do botão 3 ele vai armazenar o estado atual do botão 3, ele vai dar um delay de 15 segundos para não ocorrer balking. Aí, caso o botão 3 seja pressionado, ele vai imprimir o maior valor e ele vai imprimir em grau Kelvin. O mesmo funciona com o menor e com a média. A média, no caso, é um pouco mais elaborada, já que eu vou fazer um soma, eu vou armazenar cada valor do vetor, vou fazer a divisão e para que não fique acumulativo, eu anulo a soma, zero, para caso queira calcular a média de novo. E caso o botão seja pressionado, ele vai calcular o valor da média. Esse é basicamente o exercício.